Olá pessoal, agora sim, agora estamos na live. E aí, Ju, boa noite. Edu e aí, Marcos, de novo. E a Isada, agora sim, deixa eu chamar você. Pera aí, agora vai. Tô guardando você aceitar agora, agora vai. Tá chegando. Oi, agora foi, né? Olá! Olá, tudo bem? Deixa eu Agora botar aqui foi. então. Tá bom. Eu pensei que ia ficar no conforto do computador, mas não deu jeito. Então, estou Pois colocando é, aqui no suporte. o Instagram não deixa você ficar no computador, ele desabilita só pelo Pois celular. é. Ah, pois é. Eu achei que dava, mas enfim, agora já estou no celular, já deu. Olá, Cláudia. Olha, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Obrigada Muito pelo obrigado por convite, você eu ter que aceitado. agradeço. Eu que agradeço. Pessoal, olha, eu vou deixar a Cláudia se apresentar, obviamente, mas assim, já para dizer para vocês que a gente está falando com um grande nome quando se fala de gestão estratégica, de estratégias empresariais. Acompanho a Cláudia já há um tempo, já pelo LinkedIn, e aí eu vou deixar a Cláudia se apresentar agora. Por favor, Cláudia, se apresenta. Então, sou a Cláudia Barbará, eu realmente tenho bastante tempo de processos, né? E hoje em dia eu trabalho muito com essa questão dessa parte mais gestão corporativa que envolve as estratégias, né? Comecei com processos primeiro, sou também nerd em processos, adoro a vida inteira, sempre trabalhei com isso. E hoje eu tenho essa consultoria, né? A gente trabalha muito com essa questão não só de processo, mas também da gestão estratégica, implementar modelos de gestão sempre orientada a processos. E também sou coordenadora do programa de capacitação em gestão, né? Lá na PUC Rio. E lá a gente também tem cursos de planejamento estratégico, cursos de processos, enfim. É a minha vida. É o que eu mais faço na vida. É falar sobre Ai, que processos. bom, Cláudia. Não, e é um assunto, né, que assim, a gente vai mergulhando, mergulhando, mergulhando e não tem fim, né? A gente fez uma live com a Deca e a Deca falou assim, ela falou assim, é a minha cachaça é processos, é gestão e é o que a gente vai falando assim, né? E hoje o nosso tema, Cláudio, a gente vai falar sobre estratégia empresarial, né? E isso é tema para a gente ficar aqui horas conversando, né? Mas assim, vamos começar do início, né? Assim, tem a galera que conhece, tem galera que não conhece, tem gente que vai assistir depois, que conhece, que não conhece. Então, assim, se a gente está falando de estratégia empresarial, a gente sempre está falando de alcance de metas, de certa forma, né? A gente sempre está falando de alcançar meta, alcançar meta, alcançar meta. Então, assim, vamos começar discutindo um pouquinho sobre isso. Assim, qual a importância de se pensar a estratégia para alcance de metas corporativas, por exemplo? Pois é. Então, as empresas, de uma forma geral, pelo menos quando tem algum processo de planejamento estratégico, elas desenvolvem uma visão de um cenário futuro. Em geral é isso. Começa assim, ela tem ali um cenário, né, desejado que ela deseja, que ela precisa alcançar, e por conta desse cenário futuro, ela estabelece os objetivos corporativos, objetivos e metas, né? Então, por quê? Para tangibilizar essa visão, porque a visão é uma projeção, né? Então, ela tangibiliza essa visão definindo seus objetivos estratégicos e suas metas corporativas. E as estratégias nada mais são do que os cursos de ação que elas adotam para alcançar esses objetivos. Tá? Então, é fundamental para isso, né? Você precisa ter, mas não é qualquer estratégia. Ela é fundamental porque elas precisam ser estratégias competitivas e extremamente alinhadas também com o pensamento estratégico vigente. Elas não podem errar nisso. Né? Então, o pensamento estratégico, assim como também a vantagem competitiva, foi mudando ao longo do tempo. Né? Então, se tinha algum tempo, alguns anos atrás, o pensamento estratégico era voltado para a estabilidade, o posicionamento, a vantagem competitiva girava em torno de um produto que as empresas queriam que durasse a vida inteira. E as estratégias iam acompanhando tudo isso, né? Eram estratégias de barreiras de entrada, eram estratégias de exploração de recursos ou de investimento em recursos.
E com o tempo, né, esse pensamento estratégico ele foi mudando para um pensamento de movimento, né? E a própria vantagem competitiva do momento, vantagem realmente competitiva no momento, são aquelas empresas que têm capacidade de mudar. Se ela conseguir mudar sem sucumbir, sem ganhar, sem ter que se esforçar tanto, sem ter tantos custos, essas são as que vão conseguir ir além, né? Porque aquelas que sangue, suor, lágrima para mudar, ela vai conseguir uma rodada, uma segunda, na terceira ela morreu, não aguenta mais. Então, essa é a grande vantagem competitiva, é o que a gente chama de processos organizacionais. Tá? Esses processos organizacionais é que vai fazer um ajuste nos seus recursos internos, né? Competências, sistemas, ativos, processos, sempre buscando aproveitar uma oportunidade de mercado. Mas eu tenho que ter esses processos organizacionais para permitir essas mudanças acontecerem. Tá? Então, a estratégia ela tem que estar adequada a esse pensamento e a essa vantagem competitiva. Tá? Ou ela tem capacidade de liderar em inovação, por exemplo, estratégias de inovação, ou ela tem que ter capacidade de sair e copiar, senão ela fica para trás. Tá? Então, assim, na maioria dos setores hoje é o que a gente vê. É muito difícil aquele setor que, não, vim estar aqui só de 10 em 10 anos. É muito difícil. Não, eu acho que o que a gente viveu em 2020, né, e vai continuar vivendo em 2021, acho que retrata bem isso, né? Ou a empresa ela sabe mudar a estratégia, ou ela sabe pensar de forma estratégica. Acho que é isso, né? É pensar de forma estratégica, né? Ou sucumbe, não tem como. Eu acredito que você, enquanto consultora, além de professora, tenha vivenciado muitas experiências dessas com clientes ou possíveis clientes, ou enfim. É. Tem clientes que realmente eles têm pelo menos essa noção de que precisa mudar e está começando a investir nisso. Tem outros que são mais lentos, eles vão ficar pelo meio do caminho, né? Já conheço alguns que ficaram, entrei lá como consultor e tudo. Mas a cultura, né? A cultura não é uma coisa tão rápida, nem tão fácil de mudar, né? Então, eu já vi cliente que ficou pelo caminho. Então, é triste, Você... né? Mas... É muito triste, né? Pensando em economia, país, nossa cidade, por exemplo, isso é muito nossa. triste. Pois Isso é é, muito e triste. pensando em país, como a gente precisa, né, de mudar essa cultura empresarial. Eu acho que a pandemia é um caos, claro, Deus me livre, né? Mas, assim, trouxe um pouco, acelerou um pouquinho isso. Tem essa vantagem, apesar de todo o horror, né? Então, tem um pouco essa vantagem. Olha como rapidamente você tem que mudar, às vezes. Né? Então, às vezes, quem estava no mercado não tão dinâmico, percebeu que mesmo eles podem ser afetados por uma grande mudança. Não, pura verdade, né? Você falou um ponto bem interessante que foi o pensar estratégia, né? Ter o pensar estratégico. A gente, a gente conhece várias ferramentas, né? As empresas usam, as pessoas fazem um curso, conhece várias ferramentas de estratégia e tudo mais. Ó, eu já estou aqui mudando tudo. Pensando em estratégia, tudo mais. Assim, às vezes a pessoa ela tem um conjunto de ferramentas, mas ela não tem esse pensamento estratégico. Né? Isso é muito ruim, né? Porque às vezes a gente acha, vou aprender estratégia. Aí aprende 5 forças de Porter, aprende vantagem competitiva, aprende Oceano Azul, pronto, já estou pensamento estratégico. Não, não é assim, né? Não é. Tem que entender toda a lógica, porque por trás disso também são processos de gestão, e tem muito lógica em processos. Né? Então, quando a gente fala desses processos organizacionais, o que eles são, na verdade? Um conjunto de práticas de gestão, né? Que organizam a empresa para implementar o plano estratégico. Tá? Então, são práticas de gestão que vão permitir que aquele direcionamento estratégico, que aquelas orientações estratégicas, de fato, tenha reflexo, né, na realidade. Porque plano, né? Direcionamento, plano, é tudo plano. Não existe, na verdade. Então, tudo aquilo que a cúpula estratégica está definindo de visão, de estratégias a serem realizadas, o direcionamento que eles estão dando, tem que refletir no nível operacional. E esse conjunto de práticas, que eu chamo de organização estratégica, portanto, prepara a empresa para o plano estratégico. Eles são fundamentais. Por isso a vantagem competitiva é tê-los. Né? Agora, com isso, as empresas, quando elas realmente sabem implementar esses processos de gestão, que são processos também, né? Se eles implementam esses processos, a empresa, o que acontece? A empresa tem excelência operacional.
A excelência operacional é essa capacidade. Esse termo é mal usado pra caramba, já vi em site. A empresa com excelência. Porque não tem nada. Tem nada. Só vai ter se souber Muito bom. refletir essas diretrizes no nível operacional, que em última análise, ter excelência operacional é controlar a empresa nos 3 níveis de desempenho. Se eu bati a meta no nível operacional, isso tem que refletir no nível corporativo. Quando não reflete, Perfeito. estamos com problema nas práticas de gestão corporativa. Porque, assim, tem sentido, pior que eu já vi várias, tá? Não sei se você já viu várias empresas onde gerentes batem as metas e a empresa está marcando prejuízo. Essa empresa está fora de controle. Ela está fora de controle. Então, esse conjunto de práticas que prepara a empresa para o plano estratégico falhou total. Falhou total. E aí, como é que começa essa preparação? Adivinha? Através de processos. Entendeu? Sempre. Porque tudo são processos dentro da empresa, né? Então, a empresa, no seu planejamento estratégico, ela definiu um plano estratégico, ela definiu as suas estratégias e o seu modelo de negócio. Tá? Fechou o modelo de negócio que está refletindo todas as estratégias que ela definiu. Beleza? A partir daqui, quem vai suportar esse modelo de negócio novo são os modelos, é o modelo de processo da empresa, começando pela cadeia de valor. Você tem que avaliar. Será que essa cadeia de valor vai suportar esse novo modelo de negócio, essa alteração? Por exemplo, imagina uma empresa que resolveu pulverizar a sua operação. Né? Ela era só do Rio de Janeiro, resolveu agora ir para São Paulo, Bahia, Minas, etc. Se ela não mexer ou desenvolver novos processos, não vai sair do papel essa brincadeira. Tá? Ela vai precisar, talvez, né, de um processo de logística ou de distribuição centralizada ou processos de comunicação entre matriz e filial. Tudo isso são processos a serem desenhados, a serem implementados. Tá? Então, mudou o modelo de negócio, mesmo que não mude, tá? Mesmo que o plano estratégico seja somente alcançar resultados em novas bases, em melhores bases, um tempo de execução mais rápido, uma qualidade melhor, ainda assim eu vou ter que ver processos. Tá? Então, essa preparação, o umbigo dessa preparação são processos. É rever cadeia de valor e rever o desdobramento hierárquico desses processos. Eventualmente, você tem uma alteração no modelo de negócio, que aquela cadeia de valor, que é um desenho em nível mais alto, né? Macroprocessos que estão sob a responsabilidade de um gestor de nível mais alto da empresa, tipo diretores, pode até não precisar alterar. Mas aí você desdobra e você identifica que, nossa, tem gap de processo aqui, tem gap de processo ali, com esses gaps de processo, aquele modelo de negócio não vai funcionar. Ou aquele resultado a ser alcançado não vai funcionar. Então, começa sempre por processos. Né? Então, é revendo esses processos. E aí, qual é a próxima pergunta? Onde entra o BPM nisso? Que aí eu vi, né, nos stories, né, a preocupação de algumas pessoas que escreveram assim, qual é o BPM, como é que ele se encaixa nessa estratégia, né? Então, o BPM, ele se encaixa exatamente nesse momento em que a gente olha para processos, né? E muitas empresas, elas não são bem-sucedidas na implementação do plano porque olham para processos funcionalmente. Processos é tão central nessa questão que são processos que implementam estratégias. Tem como não, né? Como eu acabei de falar, pulverizou a operação, são processos que têm que ser criados para aquilo ali acontecer. Então, são processos que implementam estratégias através de projetos e, em geral, para alcançar resultados que são definidos. Se a empresa olha para o próprio umbigo, né, cada setorzinho, funcionalmente, olhando para o seu próprio umbigo, na hora de definir resultados, na hora de, portanto, definir indicadores, na hora de fazer as intervenções nos seus processos para alcançar aqueles resultados, eles não vão garantir o sucesso da empresa. Porque, isoladamente, eles não entregam nada sozinhos. Tá? Então, como é que a gente entrega, uma empresa em geral, entrega alguma coisa para o mercado? É uma agregação de valor que vai passando de processo a processo dentro do mesmo fluxo de valor do negócio. Né? Então, processos se comunicam através de entradas e saídas. Então, o BPM está aí. Na verdade, ele é uma grande prática gerencial. Ele é uma prática corporativa. Tá? Que a primeira coisa que a empresa tem que fazer é definir qual o desempenho desse fluxo de valor como um todo. E não cada diretor ganhar uma meta. O diretor ganha meta, pensando no processo, é meta do diretor. Né? Então, claro que não dá certo. Né?
Não tem como garantir esse desempenho. E por que a gente precisa garantir esse desempenho final? Porque é ele que vai suportar a meta corporativa. A meta corporativa, ela tem uma perspectiva financeira ou de crescimento do mercado. Nada melhor do que o que você entrega ao mercado para garantir isso. Não tem mais como garantir, não adianta rezar. Porque é o mercado que vai decidir se você está no jogo ou não. Não tem jeito. Então, aí já entra o BPM. Quando você define de fato esse desempenho esperado de um fluxo de valor, né, e o fluxo de valor vai passando por diversas áreas funcionais, né? Aí todos esses resultados funcionais, que precisam ser alcançados sem dúvida, eles precisam ser definidos, orientados para esse norte. A gente acabou de estabelecer o norte, né? Então, isso é prática BPM. Até o desdobramento de resultados, ela tem um novo critério de decisão. Não é cada gerente combinando com o seu diretor, que por sua vez combina com o dono da empresa. Ai, qual vai ser minha meta do ano? Não. Você tem um desempenho esperado do negócio, senão você não vai suportar as metas corporativas que vieram lá do planejamento estratégico. Não vai suportar. E aí, uma vez que você direciona, você entende cada etapa funcional, entendendo a sua contribuição para esse norte, ainda assim tem mais coisa a fazer, porque o processo se fala através de entradas e saídas. Você está orientado para o norte, mas sabe que aquilo que você produz no seu setor, na sua área, na sua diretoria que seja, vai entrar como input, né, para um outro processo. Tá? Então tem que ter comunicação. Imagina, as empresas, quando você pergunta qual é o principal problema, eles em geral falam que é a comunicação. Agora você imagina, processos se falam o tempo inteiro através de entradas e saídas. Tem que haver comunicação. Porque se eu vou produzir um resultado que vai ser uma entrada de um outro processo, eu preciso saber requisitos de qualidade de entrada. Porque senão o outro também não vai conseguir a tal da bola quadrada e bola redonda, que eu sempre falo nas minhas aulas, né? Se você recebe bola quadrada, acabei de receber uma bola quadrada de outra área, né? De outro departamento, de outro processo, ou você vai gastar tempo, dinheiro para arredondar, e aí já prejudicou a empresa e o seu resultado. Ou você não vai, que eu acho que é o que acontece em geral, pelo menos no Rio de Janeiro, você não arredonda coisa nenhuma, vai quadradinho lá até o cliente, vai quadradinho, aí vai para outro processo, quadradinho, até chegar no cliente, no mercado. Então, BPM entra aí, ele possibilita você identificar um resultado a ser alcançado e te dá condições de você alcançar. A empresa ela pode até ter um planejamento estratégico bom, consistente, conhecer muito o setor, ter estratégias competitivas e errar na implementação. Se ela for funcional e decidir funcionalmente, ela vai errar na implementação, né? Ela não vai saber como agregar valor. Porque se cada um realmente decide qual o resultado e como chegar a esse resultado funcionalmente, nós vamos ter vetores, né? Cada um indo para uma direção contrária e muitas vezes se anulando. E eu já vi isso em consultoria. Eu querer assim, mas vamos então fazer esse trabalho para alcançar esse resultado. Alguém, não, esse resultado afeta a minha meta. Ele tinha uma meta que anulava completamente a outra meta. Não podia alcançar o resultado que deveria ser alcançado porque afetava a meta dele. Era uma meta, na verdade, de cortar a energia de inadimplente, né? Então, ele tinha uma meta de cortar muito. Só que o cortar estava gerando tanta insatisfação que a meta que era corporativa de satisfação do cliente não estava sendo alcançada. Então a gente tem que ajudar a pessoa a pagar e não cortar. Não, mas eu tenho que cortar. Exatamente. Ele não queria. Ele estava assim, não estou gostando desse plano de ação, isso aqui não está funcionando para mim não, que a minha meta é cortar, eu quero cortar. E quem ganha com corte, né? Então são essas questões, né? Isso é uma empresa que está trabalhando ainda funcionalmente. Né? Então não consegue ter aquele direcionamento do norte e nem os processos estão se falando. Tá? Então, basicamente é isso, essa é a importância do BPM. Tem uma pergunta aqui, Cláudio, que a Priscila Valente fez. Ó, como vocês encaram a questão implementação de BPM e a questão da transformação digital? Pergunto porque estou percebendo o pessoal meio fechado para BPM com relação a isso. Eu acho que é um tema interessante também, né, Cláudio? Porque nesse período de 2020, quem não se abriu para implementar processos
relevantes ou que gerem a transformação digital também ficou super para trás, né? Só que assim, eu não consigo ver nenhuma incoerência entre o BPM e esse movimento. Porque você não vai implementar um projeto de transformação só num setor, só numa área. Você tem que enxergar o negócio como um todo. Ninguém entrega sozinho, né? É o processo que inteiro vai entregar valor. E aí, eu não vejo, por exemplo, como uma empresa pode inovar sem BPM. Vai inovar o quê? Num setor, numa área? Ela não tem como ser funcional e ser uma empresa líder em inovação. Não tem como. Porque numa área sozinha, se eu fizer alguma coisa muito diferente, esquece que não é inovação, é criatividade. Né? Só ali eu, com o meu Perfeito. umbigo, resolvendo com a minha equipe. Olha que coisa legal que eu estou fazendo aqui. Aqui, só aqui. Né? Então eu preciso do negócio como um todo. E aí que entra o BPM. O BPM é uma abordagem corporativa. Ela não é uma metodologia estruturada. Ela é uma abordagem corporativa. Cada empresa é que vai entender como deve agrupar seus processos em torno de um único gestor, porque ele tem um resultado que ele precisa controlar. Né? Então, a cadeia de valor depende do trabalho da empresa. Então, tudo isso são práticas de gestão. Ela que tem que implementar aquele negócio, como é que ela vai... Ela tem uma cultura específica. Né? Então, não tem uma receita de bolo, não é uma metodologia, é uma abordagem mesmo. Né? Por isso que o processo é bacana, porque a gente tem que conhecer profundamente. É mais importante do que as ferramentas. Esse conhecimento sobre o processo. Exatamente para não ter dúvida sobre isso. É saber se situar. Não deixou de ser BPM. BPM é Business Process Management, gerenciar o processo do negócio. Inovação, o resultado final que você quer alcançar do negócio. A Glaciana colocou aqui, né? Ó, transformação digital começa com o processo. Vai automatizar o quê? Para qual valor? Atingir que eficiência? Qual o objetivo? Né? Perdão. Repete de novo, foram várias. Não, ela só fez um comentário. Transformação digital começa com o processo. Vai automatizar o quê? Para qual valor? Trazendo eficiência, objetivo. Exato. A cadeia, o fluxo de valor inteiro tem que ser transformado. Então, eu já estou olhando o BPM, né? É o fluxo de valor. Entendeu? E é muito interessante, né, Cláudio? Porque, às vezes, quando, por exemplo, eu chego, vou ver um processo, falo assim, tá, vamos mapear um processo. Beleza, vai mapear para quê? Que ganho você quer chegar com isso? Você quer atingir aqui o objetivo estratégico com isso? Né? Vai para onde? Aponta para onde a estratégia? As pessoas, não sei. Eu sei que eu tenho que mapear esse processo. Assim, então, pera lá, né? A gente vai mapear o processo para quê? Né? Para que eu vou investir? Então, assim, a gente vê também muitas iniciativas que não conversam com a estratégia. Eu acho que você já deve ter visto 1 milhão de iniciativas como essa. Se traz um pouquinho dessa experiência para a gente. Nossa, gente, é porque assim, muita gente às vezes vai fazer curso de processo porque quer aprender a mapear. Aí eu acabei de entrar, sou analista de processo, acabei de entrar no escritório de processo. E o teu escritório de processo só vai fazer mapeamento. Eu não digo nem que é ruim, porque qualquer iniciativa é melhor do que nada. Que bom, pelo menos agora você já vai conhecer seus processos. Ainda mesmo nessa iniciativa de mapeamento de processos, se cada um mapear o seu processo, a gente está longe de ser uma iniciativa BPM, porque eu não estou vendo a integração entre eles. E o grande benefício dessa visão é você saber como os processos se relacionam. Tá? Então, e ainda tem isso. O diretor viu falar que o processo é importante e manda todo mundo mapear o processo de suas respectivas áreas. Continua enxergando. Para quê? As coisas se comunicam. Né? Ele não vai saber agregar valor, porque quando ele resolver que quer um determinado resultado, nem a paulada ele vai conseguir. Porque cada um está decidindo isoladamente e enxerga os seus. Ai, que bom, agora todo mundo já sabe o que acontece na sua própria área. Mas não, isso é muito pouco. Apesar de ser muito pouco, eu ainda prefiro não ter nada, nem isso. É verdade. Aí, infelizmente, eu vejo o seguinte... Não tem jeito, as iniciativas são várias, a gente está muito atrasado, né? Porque ainda tem muita empresa assim. Mas ela tem que começar, entendeu? O escritório de processo, infelizmente, dá pena, porque muitos fecham. Se eles ficam só nisso, eles vão mapear para quê? Aí, como você não gera valor, daqui a pouco fecha. Basta vir uma crise que o escritório de processo vai fechar. Tá? Então, assim, esse papo estratégico é fundamental, porque ele está completamente associado ao processo.
O escritório de processo ele só vai fazer a sua missão, e aí você pode chamar do que quiser, escritório de inovação. Se a estratégia da empresa é de inovação, o escritório de inovação é de processo. Não tem jeito. Tudo que acontece numa empresa é processo, só que com certeza já é top de linha, porque não é qualquer empresa que consegue inovar. Então ele já vê o processo de ponta a ponta e inova em cima disso. Tá? Vai mexer no negócio, já tem essa visão de negócio, já está habituado. Então, aqui como a 3M, né, é uma empresa que inspira, né, respira a inovação. E é claro que a BPM é negócio como um todo. Mas, assim, eu vejo várias iniciativas de escritórios de processo. Ela, no fundo, acompanha a própria maturidade em gestão da empresa. A pena é que dá, às vezes, é que eles não percebem o pulo do gato. Eu não sou contra, às vezes a cultura é muito radical, então o escritório de processo está começando. Agora, é importante que o profissional que está ali tenha visão. Ele sabe que ele não consegue fazer determinadas coisas por barreira de cultura, principalmente, entendeu? Ele não pode se perder, ele tem que entender exatamente o que está acontecendo. Então, porque esse escritório de processo tem, no fundo, uma missão de difundir essa visão de processo dentro da empresa. Não pode perder essa oportunidade de aculturar, porque a nossa principal barreira é de cultura. É de cultura. Para que a empresa rompa com esse modelo funcional e parta para um modelo de gestão orientada a processo, que ela é o primeiro patamar para a inovação. Se ela for funcional, vai inovar como? Não vai. Não, e é bem interessante essa questão da cultura, né? Porque eu vejo muitas vezes a gente está acostumado a ter conjunto de ferramentas, né? A gente tem caixa de ferramenta para isso, caixa de ferramenta para aquilo, caixa de ferramenta para aquilo outro. E aí, no final das contas, quando a gente vai para a prática na empresa, a gente fala assim, poxa, essas caixas de ferramentas não funcionam. A metodologia não funciona. Porter, ele mentiu, né? Kotler mentiu. Não, ninguém mentiu. Como é a cultura daquele local, né? É muito legal que às vezes a gente quer assim, as pessoas querem mudança, mas não quer mudar. As pessoas querem inovação, mas não querem inovar. As pessoas querem estratégia, mas quer continuar pensando nos seus silos, né? Então, essa questão cultura organizacional, ela influencia diretamente no pensar estratégico da empresa, né, Cláudio? Completamente, completamente. Eu já vi muita empresa começar com o movimento da gestão intermediária. Muito interessante isso. E quando eu dou aula nos meus cursos, eu incentivo muito. Vocês são gestores intermediários. Muitas mudanças nas empresas podem começar por essa gestão. Eles podem trabalhar em parceria, eles entendendo a necessidade dessa comunicação, eles podem, de fato, mesmo que não tenha sido um planejamento estratégico da empresa, eles podem definir um resultado que vai diminuir a dor do cliente, que todo mundo gosta de falar a dor do cliente, ou um resultado que vai favorecer o negócio como um todo. Se eles tiverem senioridade, eles começam a trabalhar de forma mais integrada, né, e visando algum objetivo no final. E a partir do momento que aquela empresa começa a ter algum tipo de resultado, eles têm o que mostrar para a cúpula estratégica. Eles começam a cutucar a cúpula. E aí as coisas vão começando a mudar, porque de fato não tem essa questão cultural e essa transformação na forma de trabalhar, como é uma abordagem corporativa, tem que ser de cima para baixo. Para ela realmente ser um modelo de gestão da empresa, tem que ser de cima para baixo. Mas eu já vi muita alteração, mudança, começando com a gestão intermediária. Basta que os profissionais estejam se capacitando. Então, o entendimento em processo é super importante, mais do que a própria ferramenta. A ferramenta muda toda hora. Tem algumas que vão valer a pena, tem outras que não vão valer a pena. Agora, o entendimento é importante, essa abordagem é importante. Ela saber que isso aí ele tem a ver, esse alinhamento de estratégia, projetos e processos e projetos, né? Que projeto é outra desgraça, né? Como a gente vê projetos brotando do chão, brotando do nada. Meu projeto desse ano vai ser esse. Fila em TI para desenvolver sistema. O que é isso? Como assim fila? O negócio tem prioridade, não é uma questão de fila de quem chegou primeiro. É muita questão cultural. Muita questão cultural, realmente. Não, você tocou nesse assunto de projeto que é bem interessante, né? Porque você vê muito projeto que nasce do nada e vai para lugar nenhum. Né? Você não sabe para onde vai, atinge o que nos objetivos. Eu lembro que eu participei de um projeto que a primeira coisa que a gente fez olha, todo projeto agora que nascer,
A gente vai ter que especificar, o gerente do projeto vai ter que especificar e dizer a qual objetivo estratégico ele atende, por que que ele atende. Aí as pessoas ficavam assim, tipo, por quê? Né? É engraçado isso, porque a gente precisa criar essa cultura em todos os níveis, né? Em todos os níveis. E eu gosto muito dessa sua abordagem da gerência intermediária ali, né? A média gestão, que ela tem um poder de influência muito grande dentro da organização. Ela influencia muito, né? Ela traduz muito do chão de fábrica para cima, de cima para baixo, né? Ela traduz demais. Então a gente conseguir... Pode falar, pode falar. Não, é a função dela, é isso aí, é a parte que lhe cabe. Ah, é? Então, assim, eu vejo que, às vezes, uma boa estratégia, vamos falar de estratégia, né? Uma boa estratégia é a gente conseguir ir nesses caras, né? E conseguir trazer essa visão da estratégia da empresa, para onde que a empresa está indo. Então, essa questão da capacitação é super importante, porque assim, em projetos de mudança, em projetos de transformação, que mexem com cultura, esses gestores precisam ser líderes. Gestão de pessoas é o outro pilar que não pode deixar de existir dentro das empresas. Não tem como. E faz parte da missão de um líder desenvolver equipes. Quando ele desenvolve equipe, com o tempo, essas equipes vão entender o que é processo, vão entender o que é um resultado a ser alcançado. Eu gosto muito do modelo de gestão à vista, né? As pessoas começam a perceber que aquele resultado ali da área anterior afetou o dela, né? Então, qual é a causa? Onde que todo mundo vai juntar esforços para ajudar? A resolver o problema anterior, porque ali afetou o resultado e assim foi afetando o resultado até o final. Então, gestão à vista te proporciona isso. Não esconder resultado, mostrar. Ninguém é culpado. Todo mundo ali só vai ganhar, vamos dizer, o seu bônus se todos os resultados forem alcançados. Mais uma outra mudança, né? Que cada um ganha seu bônus se o seu próprio resultado for alcançado. Como ele resolve funcionalmente, todo mundo ganha bônus, é uma festa. Todo mundo alcança. É engraçado, né? Se você for pegar a meta... meta de produtividade, 90%, e está entregando e tá no vermelho. Não dá para entender algumas coisas que acontecem nas organizações. Né? Controle, as práticas de gestão da empresa, corporativo, o modelo de gestão da empresa está equivocado. Se você fizer um sistema de indicadores, gente, crucial para o planejamento estratégico, é totalmente crucial. Né? Se você identifica esse desempenho que você quer entregar, né? Esse resultado que você quer entregar para o mercado. A partir daquele norte, cada diretoria ou gerência, depende do tamanho da empresa, né, o nível mais alto da gestão, vai definir como contribuir. E de que fato vai afetar também os outros processos, naquele nível ainda. Tá? Aí sim, a partir desse nível de gestão maior da empresa, você desdobra os objetivos a serem alcançados em níveis mais baixos, né, em processos nos níveis de gestão mais operacionais. Né? Mas sempre, no fundo, é um desdobramento de objetivos, porque o indicador ele indica se aquele objetivo for ou não alcançado. O que a gente vê nas empresas, isso é de louco, gente, não é boa. É uma loucura. Eles estão atrás dos indicadores. Qual é o indicador? Eu já vi gente reclamando quando estava em aula, né? Aí troca. Ficou mudo para mim, Cláudio. Eu acho que vou ter que pegar. Oi? Oi, voltou. Tá mudo ainda? Não, voltou. A bateria vai acabar. Eu posso pegar rapidinho. Vai lá, vai pegar. Enquanto isso, eu vou pedindo pro pessoal ir mandando pergunta. Vai mandando pergunta aí, gente, fazendo comentário. Aproveitar que a gente está com a Cláudia Barbará aqui, experiência tanto acadêmica quanto em consultoria. E aí pode ajudar bastante. Então traz sua pergunta aí e coloca aqui pra gente, tá? Que aí a Cláudia, ela vai nos ajudar a responder. Quase conseguindo, peraí. Tô quase conseguindo aqui, peraí. Não se preocupa, não. Foi. É só pra gente garantir que eu não vou ficar sem bateria no meio da história. Não! Eu tava tão achando que eu ia conseguir fazer pelo computador, que aí eu... Pois é, não vai. Pelo Instagram... Nunca, né? Não vai. Quando você nem tem a opção, por exemplo, de chamar. Aí quando eu fui te chamar, fica cinza. Ele não deixa eu te chamar. Ele só aceita pelo celular. Só pelo YouTube. Pelo YouTube dá. Escutar, eu consigo. Escutar
Consegue, escutar você consegue. Você só não consegue entrar. Interação. Entendi. Mas aí nós estamos falando o que mesmo? Que a Denise interrompida. Mas deixa eu aproveitar que a gente acabou parando o assunto. A Juliana colocou aqui, ó. Acho legal falar um pouco do desdobramento da estratégia para a cadeia de valor. Você pode falar um pouquinho para a gente? Eu estava nisso, né? Eu acho que eu estava exatamente nisso. Então, quando cada diretoria recebe esse... né, você identifica como contribuir para o seu objetivo, né? Para o objetivo final de desempenho daquele processo de negócio, você vai fazendo esse desdobramento de objetivos. E aí sim, aí isso já é na cadeia de valor. Não só na cadeia, mas na própria arquitetura de processo. Porque cadeia de valor mesmo é o primeiro nível da arquitetura de processo. São os macroprocessos que estão sob a gestão dos principais gestores da empresa. Então, esse é o primeiro desdobramento. Né? Não, primeiro não. Primeiro é o do negócio, que é o corporativo, que em geral é a perspectiva financeira ou de crescimento de mercado, e que você vai, em função de diversos fatores críticos que você observou no seu planejamento estratégico, você vai identificar quais são os processos-chave cujo resultado, né, de mercado que você entrega vai suportar aquelas metas corporativas. A empresa, dependendo do tamanho dela, ela pode ter fluxos de valor que naquele ano não é um processo crítico para o planejamento estratégico. Então, e você também pode ter processos de negócio de suporte, desenvolvimento de pessoas. Esse vai ser crítico para essa estratégia também desse ano e por aí vai. Mas o fato é que você tem que identificar esses fluxos de valor, né, esses processos de ponta a ponta, definir esses resultados que você quer entregar. Tá? No caso de um processo de suporte, você está entregando internamente, né? Mas tem que definir qual é o desempenho. E todos os processos que estão dentro desse fluxo de valor, que também estão sob a gestão, né, ou diretores ou de gerentes, no primeiro nível de diretores, aí sim, olhando como você contribui para aquele norte, aí sim é definido o objetivo daquela diretoria. E aí o indicador vem em seguida, né? Se eu tenho um objetivo que eu quero alcançar, o indicador indica. Ele apenas indica. Se eu não entender o objetivo, como é que eu tô, o que realmente aquele processo vai contribuir para um resultado final, não adianta falar de indicador. Primeiro são os objetivos, os resultados que você precisa alcançar, e depois o indicador indica. Agora, o que a gente vê, aí sim, aí o diretor recebeu, aí vai desdobrando os processos que estão ali, naquele agrupamento que está sob a gestão daquele gestor, e aí ele vai ter mais de um processo com os seus respectivos gerentes, intermediários, ou o que for, mas eles estão alinhados já. Porque aquela diretoria, ela já sabe como contribuir para aquele norte, daquele fluxo de valor. Claro que, mais uma vez, não basta o norte, a gente tem entradas e saídas, é um somatório de entradas e saída de processo é um resultado final, e você tem que alinhar que resultado tem que ser esse, para você garantir a qualidade de toda a cadeia. Tá? Então, você pode ter um resultado final em tempo, onde você tem uma contribuição a dar para aquele tempo, a outra área também. Se você encaminhar já atrasado, você vai atrasar todo o fluxo de valor e por aí vai. Então, também tem que avaliar essa questão das entradas e saídas. E na hora de implementar, idem, continua não sendo uma decisão funcional. Cada gerente da rotina recebeu seu resultado. Agora ele tem que implementar projetos ou até só plano de ação para alcançar aqueles resultados, mas não ele e a equipe dele. Em geral, uma equipe multifuncional é outro fator crítico de sucesso. Além desse sistema de indicadores que acontece dessa forma, né? Aí sim você garante o alinhamento. A análise e o desenho, né, que são aquelas etapas do BPM, que é o projeto de implantação, tem que ser avaliados os impactos. Eu me lembro de um aluno que falou assim, olha, mas eu participei de um projeto que realmente foi só na minha diretoria, mas a gente reduziu o custo. Não é possível que a gente não tenha contribuído para a redução de custo do fluxo de valor. É possível sim. A gente pode implementar ações que você está reduzindo o seu custo e ferrando com aumentando do outro. Aumentando do outro. Então tem um exemplo real. Típico, né? E acontece demais. Como é que era o negócio? Era uma diretoria de atendimento. Ela realmente fez uma boa estratégia funcional, que era trocar o sistema de atendimento deles, que estava um caos, que não funcionava, que dava muita insatisfação e demorava-se muito para atender, porque caía toda hora, etc, etc. Só que ele pegou esse projeto, trouxe para o seu colo, tudo bem que ele era o gestor do sistema de atendimento, só que ele ia entrar do processo.
E ele foi cortando a equipe, né, do projeto, sobre o patrocínio dele, foi cortando diversas informações que para eles não adiantavam nada. Só que adiantava, eram informações importantes, uma só, era uma informação importante lá para o meião do processo do fluxo de valor, que era uma área operacional que parava sem aquela informação. Então, ele conseguiu a meta de redução do tempo de atendimento e o fluxo e o negócio propriamente dito justamente perdeu valor em tempo, porque quando parava na área operacional não tinha aquela informação, aí tinha que aguardar o cliente ligar e cá, acabou, o meu prazo acabou, cadê? Vocês não instalaram, não fizeram, não aconteceram isso, aquilo. Então, ninguém liga com antecedência. Você só liga com cadê o cara que não veio fazer? Exatamente. E aí, pronto, já perdeu o prazo. O acordo com o cliente já era, entendeu? Ou seja, a empresa perdeu o valor exatamente no tempo. Que foi que. Mas você acha que no primeiro momento o diretor de atendimento entendeu que o problema era dele? Ele estava fazendo a parte dele. Aqui, olha como eu diminui meu tempo de atendimento. É isso, então, essa questão das metas, né? Elas precisam ser compartilhadas, mas também a forma de atuar. Né? Se você agir em cima de um processo sem uma equipe multifuncional, você pode fazer a empresa perder valor. E esse exemplo é ótimo, esse do atendimento. Foi exatamente na mesma dimensão, que às vezes é em outra, né? Você diminuiu o seu tempo, mas me causou um custo horroroso. Poderia também. Essa foi em tempo também. Mais horrível foi isso. Entendeu? Então, são exemplos que às vezes a gente vai buscando em sala de aula, sabe? Não, e é ótimo, né? Porque vai desmistificando também esse entendimento, né? Que, não, mas eu vou melhorar só o meu processo de trabalho. Fala assim, cara, vamos lá, eu já detesto esse termo processo de trabalho, né? Porque, na verdade, é uma atividade dentro de um processo que é transversal, né? Então, e a gente vê muito isso acontecer. Não, a minha meta bateu, né? Mas é difícil também, né, Cláudia, a gente conseguir achar algumas empresas que consiga desdobrar as suas metas, os seus indicadores, baseado nos processos e não no seu organograma. Né? Eu acho que a gente aprendeu, de certa forma, que o que desenha a empresa é o organograma e não a cadeia de valor. É completamente destoante disso. E aí só alimenta essa visão equivocada. Né? Mas tem a visão de processo. São visões diferentes de uma mesma empresa. Nenhuma delas estão erradas. Agora, cada ferramenta no seu lugar, né? Ali exatamente. Cada ferramenta com o seu uso. Você está identificando as relações de report, né, de autoridades, enfim. E acabou. E a visão de processo. Tanto por exemplo, uma diretoria de atendimento. Em geral, ela está em processos de suporte, processos de apoio. Mas ela também pode, na cadeia de valor, representar um processo de desenvolvimento de pessoas que é corporativo. Então, ela está ali naqueles processos de rodar folha de pagamento, biriri, pororó, que é apoio, e também ela está na cadeia de valor em processos corporativos, desenvolvimento de pessoas. A área financeira também passa por isso. Dependendo da empresa, tem áreas financeiras que, além de tesouraria, contas a pagar, contas a receber, também tem uma análise financeira que, se o negócio sem análise financeira, não vai. Então, assim, depende da empresa. E aí, o organograma só vai ter um departamento financeiro, só um. Mas, na cadeia de valor, ele está representando mais de um processo. Entendeu? Porque são visões perfeito. Não, perfeito essa fala, perfeito. Desculpa, te cortei. Não. Não, eu tô aqui. Mesmo muita confusão. Você vai gerando muito insight. Você gera muito insight. Por isso que eu brinco que nessas empresas, quem ganha a meta é diretor. Processo, sei lá o que é processo. Eu sempre tenho uma meta cumprida. É uma coisa de maluco. E assim, muitos alunos chegam para mim e falam assim: pois é, professora, na semana passada, o meu gerente chegou e falou assim, que eu tinha 3 dias para dizer qual era a minha meta, meu indicador. Quer dizer, o cara é que tinha que saber, tirando do nada, qual era o indicador dele. Como eu já tive alunos que, assim como para mapear processos, que também estavam assim, nesse aperto, porque não sabia como definir os indicadores da área dele. Então, assim, que visão funcional, né? Ainda coloca em cima do profissional, não dando essa visão sistêmica para ele, que ele que tem que definir qual é o indicador dele. E assim vai. Qual é o projeto dele. Projeto que brota no chão é uma tristeza, gente. Não, é terrível. Parece Gremlin. E às vezes parece Gremlin, né? Assim, cai água, pá, virou 1000 projetos. Você fala assim, de onde são esses projetos? Eu já participei de um projeto para
Era um projeto para mapear quais eram os projetos da empresa. Você vê o nível da loucura. Tinha assim, uns 50 projetos que ninguém sabia para que servia. Tava lá como projeto. Falei assim, gente, isso é loucura. É triste a gente ver isso. Gasta-se tempo, Muito dinheiro. gasta muito dinheiro, gasta muito dinheiro. A gente pensa que não, mas uma reunião mal feita é dinheiro que se gasta. Isso afeta a estratégia. O tempo inteiro. E assim, não dá nem para falar em portfólio de projeto, não. Se eu não tiver essa visão holística do negócio, não entender o relacionamento entre estratégia, processos e projetos, eu vou gerenciar portfólio. Não existe essa. Não Possível. adianta. Por isso que eu falo, não adianta a ferramenta, nem entender. Ah, eu quero alguém que gerencie portfólio. Gerenciar 300 projetos, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não sabe o que é portfólio. Entendeu? Gerenciar portfólio para ajudar no resultado são os projetos que surgem das necessidades do negócio. Né? São aqueles resultados que você, no seu sistema de indicador, já definiu todo esse desdobramento perfeito e alinhado com a estratégia. E aí, é claro, na hora de você alcançar resultados que você nunca alcançou, você só vai fazer isso através de projetos. Né? Hoje em dia, em função da crise, né, a gente vê muita empresa tentando buscar resultados através de planos de ação. Mas plano de ação, eu acho que ele é mais dentro de um contexto de gerenciamento da rotina, né? Minha meta, vamos supor, uma empresa bem madura em gestão. A meta, eu gerente da rotina, a minha meta, ela já foi, meu resultado, meu indicador, já passou por todo esse alinhamento que as práticas de gestão da empresa, né, que é aquela vantagem competitiva que eu falei, já fizeram com que aquilo ali viesse para os gerentes da rotina de forma adequada. E os projetos que implantam as mudanças no meu processo também foi de forma adequada, equipes multifuncionais participando. No momento em que aquilo ali já foi implementado, o projeto virou uma implementação e o processo começou a rodar agora de forma diferente, já com as mudanças implementadas, você, como gestor da rotina, está lá controlando os seus resultados. De repente, o resultado não saiu conforme esperado. Aí você vai juntar a sua equipe, não precisa juntar mais nada. Porque toda a integração que você precisava fazer, né, e avaliações de impactos você já fez. Apenas aquele resultado não deu certo. Pode ser causas especiais, que aconteceram especificamente só naquele mês, uma queda de energia que atrapalhou a produção. Então você reúne a tua equipe para discutir, analisar causas, né, para entender por que não alcançou aquele resultado. Eventualmente é preciso um plano de ação. Aí é a melhor forma de você usar o plano de ação. No próprio gerenciamento da rotina, né? Mas o que a gente vê hoje, e aí o que a gente vai fazer, né? Por conta de crises, né? Muitas empresas, eu em vez de ter projetos, mas não tem dinheiro para investir, porque o projeto é investimento, né? Ok, o que não pode é ser incoerente, então queira menos. Queira menos, bota uma meta que realmente vai refletir o que você pode fazer. Porque não vai adiantar querer muita coisa. Mas como eles não sabem mesmo a relação entre tudo isso, ele fica assim, né? Bota uma meta, ninguém consegue alcançar, porque investir também não dá. Você vai ter que se virar nos 30 com um planinho de ação, entendeu? São as incoerências. Na verdade, eu costumo falar que existe muita falta de organização nas empresas. As empresas não são organizações do trabalho, elas são desorganização, muitas vezes. Né? É verdade. São desorganizações, falta de coerência, inconsistência. Essas práticas de gestão que eu estava falando, que vai ajudar a empresa a desdobrar corretamente os seus indicadores, sempre partindo da visão do negócio, né, para aí sim depois identificar que objetivos cada diretoria tem que alcançar. Essas práticas de gestão vão afetar, inclusive, a forma de atuar sobre os processos, sempre com equipes multifuncionais. Isso é uma cultura, né, que tem que ser implementada, porque são práticas corporativas. Você vai estabelecendo essas práticas da gestão à vista e por aí vai. Então, além disso, é fundamental esse preparo da própria empresa. Né? E o preparo que eu falei para vocês, que começava com a cadeia de valor, né, identificar se o modelo de processo está suportando o modelo de negócio que foi desenvolvido, elaborado, às vezes até com design thinking, se estiver envolvendo inovação, lá no planejamento estratégico. Agora eu tenho que ver se eu estou preparada em termos de processos para suportar. Só que não é só processos. O processo, além do processo, a própria estrutura hierárquica da empresa tem que suportar esse novo modelo de processo. Tá?
uma coisa que não pode falhar realmente essa semelhança, tem que ter algum tipo de semelhança, porque há uma correspondência, ainda que ela não seja exata, entre o processo e a estrutura organizacional, sem dúvida. Não a ponto de uma coisa ser igual à outra. Como eu falei, você pode ter uma diretoria de RH e ela está em processo de suporte, mas você tem que saber qual é a correlação. Né? Não pode ser, como eu já vi em empresas acontecendo, e ela tem um escritório de processo que desenhou a arquitetura de processos dela e que durou anos, a mesma arquitetura. Era um papel lindo, era um desenho lindo. Enquanto isso, a empresa mudava anualmente a sua estrutura organizacional. Para cada gestor da que ela criava, cadê o macroprocesso dele refletido na arquitetura? Não tinha. Ou seja, para que serve a arquitetura? Não sabe. É só um lindo desenho. Para nada, né? Para nada. Não é verdade, porque ela serve para tudo. Ela é que vai mostrar as interações. Por exemplo, em gerenciamento de projeto tem uma prática que você tem que identificar quais são as suas partes interessadas, os stakeholders. Dá uma olhada em que processos, aquele seu, que você está atuando num projeto, num determinado processo, as partes interessadas são os outros processos que podem ficar afetados ou afetar o seu resultado. Então, é uma relação de uma prática de gerenciamento de projeto com o entendimento de processos. Né? Quais são minhas partes interessadas? Todos aqueles que vão, na verdade, que podem ter algum tipo de efeito, né, em função da intervenção que você vai fazer no seu processo. Então, assim, todas essas práticas se falam, do projeto a processos e pessoas. Né? Por isso que o programa da PUC tem também o pilar pessoas, porque é fundamental. Você tem que desenvolver essas equipes, porque tudo é cultura. Então, se não tiver a liderança correta e o desenvolvimento de equipes, você vai ter problema. Porque a gente tem essa tradição de gestão funcional muito arraigada ainda. Né? Muito arraigada ainda. Mas é isso. E tá para abrir... Oi, perdão. Não, eu que te cortei, pode falar. Não, mas é isso, assim, quando você falou, que a gente começou esse papo todo, quando você falou lá dos esforços de mapeamento, eu dou força para tudo. Qualquer coisa que você faça, daqui a pouco você vai tomar um pouco mais de consciência, mas vai fazendo as suas iniciativas, porque é tão atrasado que eu não sei como... Qualquer coisa, né, já ajuda. Não dá para dar um pulo. Tem muita coisa atrasada mesmo. E é difícil dar o pulo. Agora, é incrível, né? Porque aí você tem empresas falando de transformação digital, outras não sabem nem o que é processo. É uma miscelânea. É uma miscelânea. Então, é realmente uma trajetória de maturidade em gestão. E mesmo essas que estão inovando, gente, esse é o grande problema das startups, né? A gente tem lá uma estatística de alguns que vão ficando pelo caminho. Por quê? Por quê? Porque não desenvolveram os processos organizacionais. Exatamente. Práticas de gestão corporativa, que é realmente a vantagem competitiva. Ou seja, e eu fui uma vez como consultora conversar, o dono da empresa estava muito interessado na consultoria, mas a mulher dele nem tanto, porque ela era responsável por essa parte, né, de organizar tudo, fazer as estratégias, e ela entendia que ela estava sendo muito bem sucedida. E eles foram, de fato, eles inovaram a primeira vez, inovaram a segunda vez, e na terceira eles tiveram problema, tá? Porque são jovens, sangue nos olhos, muita força, muita energia. Ah, tem que vender? Pode deixar que eu vendo. Vai lá e bate na porta e vende. Vai lá e faz, vai lá, acontece. Olha, aí acontece, claro que consegue inovar, vai ganhar muito dinheiro, eventualmente, se você conseguir vender, ok, botou o dinheiro no bolso. Mas o fato é que a empresa, se não tiver processos organizacionais, não passa da terceira tentativa, porque ninguém aguenta. Ninguém aguenta, você está fazendo tudo na mão, no braço, no suor, na lágrima, no choro. Em algum momento você não vai aguentar. Por isso tem essa estatística, né, que acontece muito com startup. Né? Se não tiver o investimento nas práticas de gestão corporativa que faça com que essa empresa não tenha que sofrer tanto toda vez que tenha que mudar, ainda mais no setor que muda toda hora, você tem que estar preparado para a mudança. Não tem jeito. E preparar para a mudança, você vai estar... É crucial essa visão holística de processo, do negócio o tempo inteiro. Práticas que permitem você dizer, quero ir para lá. E todo mundo vai olhar para lá. Se não for assim, olhou para o próprio umbigo, cada um fez do seu jeito, já tem a resultante desse somatório de vetores é desse tamanho. Até o dia que o concorrente estiver orientado ao processo. O resultante vai ser desse. Por quê? Porque vetores na mesma direção, o resultante é muito maior.
Uma metáfora, né? É isso, é. Não, mas é perfeito. Eu acho essa analogia física é perfeita. Realmente, são vetores, é força, é isso mesmo. Exatamente. Cláudia, faltam 5 minutos para a gente terminar a nossa live. E você falou aí, teve um momento que você falou assim, o nosso programa da PUC, a gente fala de processos, pessoas, estratégia, projetos, tal, tal, tal. Não sei se está com turma aberta, se vai abrir turma. Eu quero te dar espaço para você falar do curso, falar da PUC, falar do Eu programa. vou falar da PUC e também vou falar dos cursos da ZADA, que a gente também tem. Mas o nosso é assim. Fica à vontade, o espaço é teu. É assíncrono. E são vídeos, aulas que eu preparei, até mesmo para os próprios alunos da PUC, porque é um suporte, né? E ele é muito mais voltado para a prática, e simula uma consultoria dentro de uma empresa. Então, tem práticas de gestão, até prática de gestão estratégica, até prática de gerenciamento da rotina, que é bastante interessante também, porque aborda todos esses aspectos que a gente rapidamente falou aqui. Tá? E mais BPM mesmo, notação BPMN, como se mapeia processo, como se analisa, todas as ferramentas possíveis, né? Eu sempre procuro lembrar para as pessoas, ferramenta não vai analisar para você. Quem analisa é você e o seu entendimento. A ferramenta é só uma estrutura de trabalho, né? Não é uma fábrica de pão, que no final sai um pãozinho. Não tem como. E tem o da PUC, né, que também é um programa de capacitação também. E tem o pilar de gestão estratégica, né, que eu chamo de planejamento estratégico só para ficar mais fácil das pessoas se entenderem o que é, mas na verdade a gente começa com esta visão de gestão estratégica, onde o planejamento é uma parte dela, a organização e a preparação é a outra, né? Então é gestão estratégica mesmo, que é planejamento estratégico, o nome do curso, e tem o de processos, agora são todos online, né? Antes eu tinha cursos de processos com horas distintas, um de 36, outros de 90 e tantos. Agora a gente só está com esse, nesse momento, pelo menos, com esse curso online de 36 horas de processos. Tem gestão de pessoas, desenvolvimento de equipes e gerenciamento de projetos e negociação, que é muito legal porque tem esse módulo de negociação que é fundamental, na verdade, para a vida, né? Não é só para o projeto, não. Mas projeto a gente negocia, na verdade, o tempo inteiro, mas realmente negocia o tempo inteiro. Então tem um módulo que é muito bacana de negociação também. Por enquanto a gente só está com esses 4 cursos. Antes eram mais cursos, porque a gente tinha na Barra, a gente tinha no Centro, a gente tinha na Gávea, aí tinha outros cursos. Agora a gente está concentrando nesses 4. Estão sendo ofertados aí para esse próximo semestre, começando em março. Eu não sei exatamente a data de cada um deles, né? Mas no site da ZADA eu acho mais fácil, juro por Deus, porque eu centralizo lá todas as informações do programa que eu coordeno, né? Então, em vez de você sair pesquisando, lá você tem todos os cursos daquele programa, você clica no nome e cai direto na página da PUC. Tá? Aí você pode ver preço, valores e tudo mais. E eu estou sempre anunciando alguma coisa da ZADA também no LinkedIn, né? Então, para quem estiver acompanhando, eu sempre anuncio alguma coisa. Nesse momento, eu estou anunciando gestão estratégica, que é um curso, não sei exatamente mais quantos videoaulas, mas é assíncrono. E a pessoa fica uns 4 meses, né, podendo assistir a hora que quiser. E é bacana porque é muito ferramental, né? Você simula uma consultoria dentro de uma empresa de telecom. Então, a consultoria vai lá, faz planejamento estratégico, faz design thinking, faz uma série de coisas, de práticas mesmo. E o aluno também tem a oportunidade de fazer e depois dar uma olhada como é que ficou, né? Que a gente vai simulando, né? Que tem uma prática de gestão ali. Então, é também bastante interessante. Nesse momento, é só da gestão estratégica que a gente está oferecendo, mas a gente costuma ter de indicador, como definir indicadores, né? Que é bacana também. Notação de processos, mas enfim. E gerenciamento da rotina. Esses são os que a gente tem, grupinhos, né? Conjunto de vídeos. Assim, para quem estiver mesmo querendo um suporte, está na empresa, tem coisas que, né, precisa resolver rápido, e aí ele tem a oportunidade de estar dando uma olhadinha e se familiarizando. Por exemplo, o Saipo, uma ferramenta super legal, que eu acho super legal para ajudar na definição de indicadores, não sozinho. A gente está sempre analisando dentro de um fluxo de valor, já que o processo se fala, né, entre si, então a gente não pode esquecer dessas entradas e saídas, e o Saipo dá essa visão, né? Então, também tem esses pacotinhos de produtos, né, digitais que a gente também oferece pela ZADA. Né, que costumo também oferecer para os alunos como complementares. Tá? Mas os cursos da PUC começam agora em março. Quem tiver interessado, tá bom? Perfeito, Cláudia. Obrigado, viu? Obrigado. Bom, obrigado por tudo, viu? Obrigado pela oportunidade. Obrigada a você, eu te agradeço. Muito legal.
Legal. Nada, que isso. Gente, ó, siga a Azada Consultoria, né? Cláudia, sou seu fã mesmo, agora mais ainda, finalmente tive a oportunidade de fazer uma troca com você. Muito obrigado, gratidão por estar aqui conosco e vamos junto. Eu adoro bater papo. Dois nerds, dois nerds. Dois nerds, dois nerds. Ganhei uma mega nerd agora. Projetos juntos, hein? Oh, vamos lá. Eu topo. Ótimo. Cláudia, ó, a BPMPRJ, de braços abertos para a Azada Consultoria, para você, vamos ter muito trabalho junto, viu? Tá ótimo, tomara. Obrigado por tudo. Gente, obrigado por estarem até aqui. Vocês todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.